Olá pessoal, bem-vindos a mais um encontro aqui da semana especial do Sagadawa, referente à iluminação, os ensinamentos e a vida do Buda, né? Então, dando sequência à biografia do Buda, né? Então, o Buda agora atingiu a iluminação e se diz o seguinte, continuando no texto, tá? Ele diz: naquele momento, pelo poder do Buda, os galhos, folhas e tronco da árvore Bodhi trilharam com as 7 gemas. Do seu trono, luz foi emitida nas 10 direções e brilhou em todos os mundos. Agora, a sabedoria do Buda era mais profunda que o oceano e mais vasta do que o céu. Bonito isso, né? Sua luz brilhou sobre os mundos encobertos pela escuridão, e as imagens da multiplicidade de objetos mundanos se manifestaram serenamente e imediatamente em seu coração, como as estrelas no espaço que lançam suas imagens livres das nuvens do grande oceano. Incontáveis bodhisattvas e deuses se reuniram como nuvens, e confiantes de que o poder de que um honrado pelo mundo os inspiraria, cantaram louvores aos seus méritos. O mundo ilimitado e maravilhoso do Dharma preenche o corpo do Buda. Apesar desse mundo ser eternamente imóvel, ele é a base para todos os seres sencientes. O Buda surgiu agora nesse mundo para proclamar essa verdade. O Buda surgiu nesse mundo e estabeleceu o verdadeiro Dharma. Sua iluminação é ilimitada. Com sua luz, ele extingue o nosso sofrimento e nos confere alegria infinita. Com seu poder inconcebível, ele expõe para o nosso bem o ensinamento da iluminação. A luz do sol revela as formas das coisas. Da mesma forma, o sol, o Buda, revela agora para nosso benefício as formas do karma e nos faz entrar na verdadeira meditação. Bonito, né? Já integrando o ensinamento de visão e meditação. Para nós que nos tornamos arrogantes devido à escuridão da ignorância e passamos descuidadamente pela nossa vida, o Buda manifesta um ensinamento iluminado. Assim, ele guia cada um de nós à aspiração e a alegrias adequadas. Ele serve como a base suprema para nosso ser e expurga o sofrimento desse mundo. Se desejarmos vê-lo, ele aparecerá diante de nós como uma lua cheia, levantando-se acima das montanhas. O Buda manifesta a compaixão de todas as formas concebíveis. Ele entra em nossos seres e pacifica nossas mentes. Aqueles de nós que têm os olhos puros da sabedoria nunca se cansam de fitá-lo. Quando refletimos sobre seus méritos ilimitados, uma alegria profunda surge internamente. Isso se deve ao poder do Buda. Se refletimos, mesmo que brevemente, sobre o Buda, por éons, uma multiplicidade de sofrimentos será afastada. A luz da sabedoria é infinita e ela brilha em todos os lugares, dos mundos nas 10 direções. Ele recorre a inúmeros meios para que sejamos capazes de referenciá-lo aqui e agora. Que maravilhoso que todos os lugares que a luz da sabedoria alcança se tornem lúcidos. As mentes dos seres despertam para o caminho e se regozijam. Mesmo aqueles cegos pela escuridão da ignorância abrem seus olhos para a luz da sabedoria e se curvam diante dessa manifestação do Buda da pureza. Apesar de termos nos tornado estranhos ao êxtase do sábio e estarmos imersos no sofrimento do mundo, devido ao Dharma puro do Buda, nossas mentes agora se regozijam e estão serenas. Todas as coisas são como flores fantasmas, mas o Buda é a luz que revela a verdade. Com uma nuvem benéfica de sabedoria, ele cobre esse mundo e o banha com chuva de Dharma. Apenas o Buda seca o oceano do sofrimento, infinito, com os meios hábeis da grande sabedoria. Ele abre o olho da mente. Assim como o oceano, não há fim para os méritos de seu ensinamento, e ele ouve todas as nossas ações. Apesar de sua voz ser gentil, ele reverbera como o trovão, porque o Buda expôs de forma verdadeira e somos tomados pelo êxtase. Ouvindo sua voz, nossas mentes se regozijam, e o êxtase do Dharma preenche completamente nossos corações. Nossos obscurecimentos são sombrios. Nenhuma vez ao longo de éons nós nos curvamos ao Buda. Repentinamente passamos por nascimento e morte e experimentamos sofrimento para nos salvar.
o Buda apareceu no mundo. Empregando métodos variados, ele afasta os terríveis obscurecimentos e obstruções maléficas e nos firma no Dharma. Por ele ter louvado todos os Budas anteriores, quando se entregou às práticas espirituais por um tempo extremamente longo, sua fama se espalhou por esse mundo. Apesar de ele sentar serenamente em meditação, com um poder que lhe é indestrutível, ele aparece em todos os mundos. E as pessoas reverenciam a sua aparição. Deixa eu aumentar aqui o volume aqui. Então o Bodhisattva Samantabhadra percebeu o poder do Buda e percebeu as ações e as inspirações de todos os seres em todos os mundos. E ele também recebeu o poder do Buda. E ele também percebeu os Budas dos três mundos. Após isso, ele falou ao vasto número de grandes Bodhisattvas que se reuniram numerosos como o oceano. Ó filhos do Buda, não há forma de conceber o surgimento e a sensação dos mundos dos Budas, da sabedoria pura dos Budas. Mas confiando no poder do Buda, irei expor os seguintes portais para o Dharma, para guiar as pessoas a entrarem no oceano da sabedoria do Buda. Então ele expôs o Dharma através dos versos. As mentes dos seres são ilimitadas. Suas ações produzem seus mundos. Se os seres são maculados e os mundos são maculados, os seus mundos são maculados, Uma vez que seu karma é ilimitado, o surgimento dos mundos também é infinito. Se os seres se dedicarem à prática de Samantabhadra, eles sempre habitarão um mundo puro. Seu mérito será como o do Buda, e eles darão origem a um número infinito de terras búdicas. Incontáveis mundos nasceram de um único momento do pensamento do Bodhisattva Samantabhadra. Esses mundos são pacíficos. Mesmo as menores partículas de areia, a mente do Buda, como uma nuvem, protege cada um dos mundos. Todos os mundos surgem da atividade mental e apresentam incontáveis aparências distintas. Às vezes, eles são puros, e às vezes eles são corrompidos. Seus sofrimentos e prazeres são infinitos em sua variedade. Todas as coisas mudam constantemente, e eles giram constantemente. Desde um passado distante, ao se aproximar de um bom professor e as práticas puras forem mantidas, acompanhadas pela compaixão, as terras búdicas serão purificadas. Com uma mente extremamente pura, acredite firmemente no Buda. Se o poder da paciência não estiver maculado, todos os mundos serão adornados admiravelmente. Através de um número ilimitado de métodos, produzindo todos os mundos e respondendo aos desejos dos seres, o Buda surge no mundo. É difícil ter concepções sobre o ser do Buda, visto que ele não tem uma forma nem cor, e não há nada com o qual possa ser comparado. Aqueles que aceitam o Dharma, entretanto, veem o seu surgimento em todos os lugares. O Buda, empregando uma variedade de meios hábeis, surgidos do grande oceano de compaixão, manifesta-se aqui e agora. Esse mundo é adornado por joias. Cada joia brilha, como uma nuvem, e extingue o sofrimento mundano dos seres. Os seres são pacificados de forma verdadeira. Os lagos são completamente preenchidos com água perfumada, e a luz das flores flui das 4 direções. As vozes de regozijo são ouvidas à distância. Parapeitos de joias, filhas de árvores adornadas e o som da clara música são verdadeiros e serenos. Eles louvam as virtudes dos 3 tesouros. As redes de joias se encontram e produzem a voz do Buda. Da outra margem são ouvidos os ensinamentos de todos os Bodhisattvas e Budas e as práticas de Samantabhadra, e as vozes e os votos dos Buda. Apesar de o Buda se manifestar em sua forma em todos os lugares nas 10 direções, ele nem vem e nem vai. Mas devido aos votos do Buda, as pessoas sem exceção podem percebê-lo, apesar de mundos se sobreporem. Eles nem crescem nem decrescem. Apesar de um mundo preencher as 10 direções e os mundos das 10 direções caberem no mundo, as formas do mundo não são destruídas. Mesmo nas partículas de poeira de todos os mundos, o poder da liberdade do Buda é visto. Sua voz reverbera no oceano de seu voto e leva harmonia às pessoas. Uma variedade de árvores produz uma variedade de frutos. Uma variedade de mundos é povoada por uma diversidade de habitantes. Sementes diferentes produzem frutos diferentes. Como esses exemplos, ações diferentes produzem diferentes mundos.
Como o rei Naga, que gera as nuvens, o Buda, através do poder de seu voto, gera todos os mundos. Como um artista produz pinturas, a mente produz mundos. Em cada um dos pensamentos, ela produz mundos incontáveis. Como esses mundos são sustentados pelo Buda, eles são puros e livres de mácula. Certo mundo é feito de sujeira e não é puro. Destituído de luz, ele é eternamente escuro. Aqueles que cometeram o mal lá vivem. Outro mundo é feito de sujeira e cheio de sofrimento. Aqueles cuja boa fortuna é reduzida lá habitam. E ainda, outro mundo é feito de sujeira e cheio de sofrimento infinito. Apesar dele permanecer por eões na escuridão, a luz brilha sobre ele como o oceano. No mundo dos animais existem incontáveis seres. De acordo com suas ações, em mundos anteriores, eles passam por um sofrimento infinito. Aqueles que habitam no mundo do Rei da Morte são torturados perpetuamente pelo sofrimento da fome e da sede, e são perseguidos por uma montanha de fogo, e eles passam por sofrimentos sem fim. Atendendo aos desejos dos seres, o Buda se manifesta em uma variedade de formas. Entretanto, aqueles que não possuem as condições de poder vê-lo são obstruídos pela nuvem dos obscurecimentos e não conseguem ver o Buda. Outro mundo está preenchido pelo som da prática devotada, as vozes da luz que é emanada dos bodhisattvas, dos votos incessantes do caminho sendo praticado, e dos nomes veneráveis dos Budas dos três mundos são ouvidas. Dos diversos mundos das 10 direções, um número infinito de bodhisattvas se reuniu como nuvens na Assembleia. O Bodhisattva Maitreya, ao ver isso, se alegrou e voltou à grande Assembleia e disse: o local que o Buda habita, o Dharma do Buda, o surgimento do Buda nesse mundo e o surgimento da terra do Buda são todos incontáveis. Quando o Buda expõe o Dharma, primeiro ele percebe a mente das pessoas e, de acordo com elas, ele expõe o Dharma. Portanto, o Dharma emprega uma variedade infinita de meios hábeis e portas para o Dharma. Então, ele apresentou o Dharma com os seguintes versos. Ele se liberta da multiplicidade de sofrimentos e alcança o desapego a esse mundo, e purifica o cerne do caminho. Ele percebe que não há nada a se apegar e que todas as coisas no final cessam dessa forma. Então ele se torna um Buda. Sua mente penetra o princípio da igualdade e o ensinamento da não-dualidade, e assim ele é denominado inconcebível. No indivíduo, ele vê o infinito. No infinito, ele vê o indivíduo. As coisas produzidas pela mente não são reais, e o homem sábio, portanto, não as teme. Vendo as pessoas assoladas pela luxúria e as torturas pelo sofrimento tolo, ele busca o caminho da iluminação. E esse é verdadeiramente o caminho dos Budas. Livrando-se das visões errôneas de que as coisas existem e de que elas também não, de que elas inexistem, ele entende o verdadeiro Dharma e expõe um ensinamento que não foi oferecido no passado. O sábio não destrói nenhum dos reinos. Ele viaja a incontáveis mundos e, sem apego a qualquer coisa, ele é livre como os Budas. Para o benefício de todas as pessoas, ele entra no inferno do sofrimento incessante, apesar de ser fervido por uma eternidade, sua mente é pura como a dos Budas. Aquele que segue o ensinamento do Buda constantemente sem poupar o próprio corpo ou a vida e se esforça nas práticas de paciência, alcançará o Dharma do Buda. Libertem-se dos prazeres dos humanos e dos deuses, e com uma mente de grande compaixão salvem todos os seres. Percebam sua verdadeira forma. Todas as coisas estão imóveis. Libertem-se do pensamento de eu, e daquilo que também você diz não é eu, não sou eu, né? Gerando um mundo sem limites, absorvam o oceano que contém todos os sofrimentos e alcancem o grande poder. Se alguém afirma perceber o Buda ao perceber a forma suprema do Buda, seu olho deficiente está produzindo delusões. Essa pessoa desconhece o ensinamento supremo. Não há como as pessoas desse mundo perceberem a forma do Buda. Mesmo que ponderem por eões, eles não serão capazes de perceber o poder do Buda. A forma não é o Buda. O Buda não possui forma. Forma aqui que ele está dizendo é assim, é a pessoa. O Buda não pode ser encontrado dentro de uma pessoa. O Buda é um estado, uma mente possível que a pessoa acessa.
mas o Buda manifesta formas maravilhosas em resposta à necessidade das pessoas. O verdadeiro ensinamento do Buda é de difícil compreensão, e ele transcende todas as palavras. Ele nem converge nem dispersa. Sua natureza é imóvel. Um corpo físico não vê o Buda. Se você enxergar isso claramente e não se apegar à forma, você atingirá o poder da liberdade e perceberá o Buda. O corpo e a mente são iguais. Você é livre de obstruções, internas e externas. Os seus pensamentos são constantemente verdadeiros e livres de todas as ideias de apego. Você irradia luz em todos os lugares e brilha em todos os reinos. Com o olho da sabedoria, você percebe a base de todas as coisas. O Um é infinito, o infinito é o Um. Em resposta à natureza das pessoas, você manifesta todas as formas. E ainda assim você nem vem nem vai. Além do mais, sob condições existe uma variedade de seres. Os mundos são todos produzidos pela delusão. Os dharmas deludidos não possuem verdadeira natureza. Apenas o Buda percebe suas verdadeiras formas. Aquele que realiza a verdade claramente dessa forma é alguém que percebe o Mestre. O Buda extingue o absoluto na delusão, e ele eleva a luz da sabedoria, e ele constrói o navio e a ponte do verdadeiro ensinamento, e salva todos aqueles que devem ser salvos. Nessa prisão de nascimento e morte, infortúnios são realmente infinitos. Os sofrimentos da velhice, da doença e da morte atacam as pessoas sem cessar, dia e noite. O Buda desperta para a verdade profunda e, aplicando a sabedoria dos meios hábeis, ele expurga o seu sofrimento. Esse é o reino do Buda. O Buda é vazio e imutável. Entretanto, ele não é um fantasma ilusório. Como um homem cego que se depara com cores, você pode perceber o Buda, porém não há nada a ser visto. Aqueles que caem na armadilha das formas ilusórias são incapazes de perceber o verdadeiro estado de Buda. Aqueles que são livres de pensamentos de apego percebem o verdadeiro Buda. O Buda infinito se estende ao longo do espaço, e nem vem nem vai. Os mundos surgem e se despedaçam sem qualquer base absoluta. Da mesma forma, o ser do Buda também preenche todo o espaço. Aí, o que é que acontece? O próximo episódio, digamos assim, o episódio que será amanhã, é a parte que o Buda ele tem dúvida. Porque ele diz que a compaixão e a sabedoria que está sendo vista, provavelmente as pessoas não vão ter interesse em se importar com isso. Aí é muito interessante esse ponto, sabe? Porque às vezes a gente pode achar que o Buda é um alien, pode achar que o Buda ele era algum ser muito especial, quando na verdade o Buda era um ser humano que tinha interesse verdadeiro pelas pessoas, ele tinha interesse verdadeiro pelas relações. Então, o próximo episódio é bem impactante, que é a parte que o Buda tem dúvida se ele levanta para encontrar com as pessoas ou se ele segue em silêncio. É um pouco parecido com Jesus Cristo no deserto, né? Eu não estudei a fundo essa parte cristã, a Bíblia e por aí vai, mas eu acredito que seja um pouco parecido assim. Do tipo, vai ter que voltar para falar com as pessoas. E como é que tu vai falar para as pessoas essas coisas? As pessoas vão se assustar, né? Então, amanhã promete. Então eu fico por aqui, pessoal. A gente está com essa semana especial de segunda a sexta até o dia 10 de junho, falando sobre a história da vida do Buda, sua biografia e como ele passava os ensinamentos para as pessoas naquela época, né? E como que isso chegou a gente até os dias de hoje, tá bem? Então, se puderem compartilhar esse vídeo, compartilhar o perfil nas suas redes também, a gente agradece. Então, eu fico por aqui, a gente segue essa semana com a história da vida do Buda. E nas quartas-feiras tem live sobre como começar no budismo, né? Então, até a próxima. Desejo para vocês uma boa semana e tchau. Valeu!